E foi uma decisão um pouco difícil, porque estar em casa o tempo todo é uma decisão difícil, mas foi a decisão mais certa que eu fiz, assim, né? Porque me ajudou bastante, eu consegui fazer um estudo bem individualizado, bem direcionado e foi muito bom mesmo, assim. Bom, sou Isabela, eu tenho 19 anos, fiz 2 anos de cursinho para passar em medicina, hoje eu faço medicina na Unifesp, mas a gente gosta de chamar de Escola Paulista de Medicina. E a minha trajetória, eu acho que ela foi muito minha, assim, e isso me deixa muito feliz. No início, quando eu comecei a me preparar, o meu irmão, como eu falei, ele fez medicina também e ele passou direto em medicina na Unicamp. Querendo ou não, a gente se compara bastante, né? Não tem como evitar esse tipo de coisa. Então, quando eu estava no meu 3º ano do ensino médio, eu fui me preparar para passar no vestibular e quando eu não passei, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu lembro bem da noite quando eu fui corrigir a Unicamp e eu vi que não ia dar. Eu falei assim, meu Deus, a vizinha deve ter achado que eu tava morrendo, porque eu realmente chorei de me esgoelar, assim. E na época nada fazia sentido pra mim, assim, por que aquilo não estava acontecendo. E eu falei, mesmo assim, era um sonho que eu queria, eu falei, não, vou estudar mais um ano. E nesse outro ano eu tentei me preparar melhor, tentei adquirir mais conhecimento e fazer mais prova. E na época eu consegui passar para a 2ª fase da Unicamp, que era uma que eu queria muito, justamente porque meu irmão tinha estudado lá. Eu passei também para a 2ª fase da Unesp e eu tinha esperança, sabe? Eu falei assim, não, esse ano vai dar, né? Vai dar tudo certo. E eu fiquei por muito pouco de passar naquele ano e eu fiquei com o coração na mão, porque eu falei, que mais que eu vou fazer agora, né? Porque eu achei que eu tivesse dado tudo de mim ali naquele ano e eu não sabia mais o que eu ia fazer na minha vida, mas se eu mudava de curso ou se eu permanecia, porque apesar de querer muito medicina, não era, eu sei que tem gente que queria muito mais que eu. Eu tenho amigos que fizeram 7 anos de cursinho pra estar lá, né? E eles estão super felizes, obviamente. Mas medicina, apesar de ser um sonho meu, uma coisa que eu queria, eu sempre priorizei muito a minha saúde mental e sempre priorizei muito as minhas relações sociais, que são coisas que fazem muito bem pra mim. E eu via que a medicina, ela tentar passar em medicina exigia muito de mim, inclusive dessa parte social, inclusive eu deixei de ir em casamento, eu deixei de ir em aniversário de amigo, porque eu estava fazendo prova e isso me consumia, me deixava triste, ainda que eu soubesse que eu estava lutando por um sonho que eu de fato queria, assim, né? Então eu me questionei muito, mas eu cheguei muito perto no meu 1º ano de cursinho e aí meu pai falou, não, Isabela, eu confio, eu acho que você chegou muito perto, você deve tentar mais uma vez. E eu agradeço muito aos meus pais por isso, eles me deram um apoio muito grande. E nesse último ano eu me preparei bastante, assim, eu estudei com estratégia, né? Estudei sozinha, online, em casa. E foi uma decisão um pouco difícil, porque estar em casa o tempo todo é uma decisão difícil, mas foi a decisão mais certa que eu fiz, assim, né? Porque me ajudou bastante, eu consegui fazer um estudo bem individualizado, bem direcionado e foi muito bom mesmo, assim. Eu tentei praticar mais atividade física, que eu não praticava antes, mas como eu tinha o meu tempo livre, né, não precisava seguir um horário nem nada, deu para fazer isso e me ajudou bastante também na época. E, enfim, agora que deu certo, eu estou muito feliz, eu nasci aqui em São Paulo, mas mudei para o interior muito pequena e eu brincava quando eu saía com alguns amigos meus, né, eu falava, gente, Americana tá pequeno pra mim agora, eu realmente queria voltar pra São Paulo, queria uma cidade grande e agora que eu tô aqui, estar morando numa cidade grande, estar fazendo o curso que eu queria fazer. E como eu falei, eu sou muito sociável, então eu tenho vários grupos de amigos aqui, vários grupos de amigos lá na minha cidade. E é difícil, inclusive, conseguir organizar tudo, conseguir sair com todo mundo e tudo mais. Mas é uma alegria que eu realmente não sei. O meu irmão vem pra cá de vez em quando, ele olha e fala assim, nossa, Bé, você já se adaptou, você tá super feliz, dá pra ver o sorriso. Às vezes ele liga pro amigo dele, tipo assim, fala, nossa, minha irmã tá muito feliz, eu não sei nem dizer. E eu, de fato, tô muito feliz mesmo. É uma realização de um sonho. E acho que é isso. Eu conheci o Estratégia no meu 3º ano do ensino médio, porque estava chegando a prova da FAMEMA, e era a primeira prova que eu ia prestar do ano todo. A FAMEMA naquele ano foi, acho que final de outubro, começo de novembro,
e eu não via nenhum cursinho fazendo revisão, e eu queria uma revisão de véspera, que eu estava desesperada, e o cursinho que apareceu que estava fazendo revisão de véspera era o Estratégia. E eu assisti a aula e os professores mostraram com questão, fizeram um gráfico de quais eram os assuntos que mais eram cobrados, mostraram as questões e eu falei, meu Deus, eles dominam muito a prova, assim, sabe? E eles acertaram, tipo, chegou na prova, de fato caiu coisas que eles falaram na revisão de véspera, eu falei, meu Deus, que incrível, assim, né? E aí eu fui pro meu primeiro ano de cursinho e falei, nossa, não, eu preciso usar alguma coisa do Estratégia, assim, eu contratei o banco de questões na época e usei pra caramba, porque eu tinha costume de usar material impresso, né? E aqueles livros não tinham espiral, era de brochura, então era muito ruim. Você abria assim o livro fechava, você tinha que ficar segurando ou deixando o livro feio, sabe? Aquele tudo dobra assim, e dava um trabalho, porque eu tinha que selecionar à mão quais eram as questões que eu ia fazer. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso muito arranjar um banco de questões. E aí, na hora que eu pensei nisso, do nada apareceu assim, Estratégia lançando banco de questões. Eu falei, você tá brincando comigo. Eu já tinha dado um voto de confiança justamente porque eu tinha visto as revisões de véspera, eu falei assim, nossa, era o que eu tava precisando. E aí, eu acho que eu fui uma das primeiras a contratar o banco de questões, porque eu sabia que era justamente o que eu queria, e eu usei demais mesmo, eu falava pros meus amigos viam eu fazendo lista, assim, no tablet, né, eles falavam, o que é isso que você tá fazendo? Eu falei assim, a lista de questões aqui, selecionei, eu mesma que fiz, do jeito que eu queria, e eles achavam super legal, porque eles estavam lá, tendo trabalho, abrindo livro e tudo mais, então eu acho que esse foi o primeiro voto de confiança que eu dei, e chegou mais perto das provas, principalmente da FUVEST, e lançaram um sprint da FUVEST. E aí eu falei assim, vou dar um voto de confiança, vou olhar, né? E, nossa, foi perfeito, porque eram questões inéditas. Eu já tinha feito muitas questões, então acabava que é sempre bom refazer as questões, mas eu precisava de questões novas e questões coerentes. E eu já sabia que os professores de Estratégia conheciam muito bem as provas e eram completamente capazes de fazer questões inéditas que fossem parecidas com as questões da prova, assim, né? Então, aí eu contratei o sprint também e foi incrível, me ajudou muito. E nesse último ano, eu não tive dúvida que eu ia usar tudo de novo. Eu contratei de novo, renovei e usei tudo de novo, assisti as revisões. Eu lembro que a Ale chegou eu tinha feito algumas provas, acho que da Unicamp, da Unesp, não sei, e eu vi que eu não estava indo muito bem em História, que era uma que eu costumava ir bem. E aí a Ale fez, tipo assim, 3 dias de revisão, revisou toda a História do ano todo em 3 lá. Claro que cada uma tinha 3, 4 horas, assim, mas eu botei no vezes 2 e na véspera da FUVEST eu assisti todas as aulas dela. E no domingo eu lembro que eu fui corrigir minha prova, das 16 questões de História que tinham caído, eu tinha acertado 15. E nossa, eu fiquei super feliz. Então, na época eu já falava para todos os meus amigos, assim, eu lembro que até quando eu estava no 3º ano do ensino médio, que eu não tinha passado, mas eu tinha uma outra amiga que tinha passado em pedagogia para a 2ª fase na Unicamp, eu falei, eu sabia que ela tinha sociologia, história na 2ª fase, eu falei assim, amiga, olha o Instagram da Lê, olha o Estratégia, porque é muito bom, assim. Então, eu acho que o principal motivo pelo qual eu contratei o Estratégia para me ajudar, né, como ferramenta na minha preparação, foi a confiança que os professores me passaram, assim, sabe? O domínio que eles tinham das provas. Eu acho que isso faz completa diferença. Uma coisa é a pessoa saber o conteúdo, e isso um montão de gente sabe, mas outra coisa é a pessoa saber o conteúdo aplicado à prova, assim, sabe? Eu sou muito fã da Lê, por isso que eu falo sempre dela, mas ela é uma pessoa que estudou na Unicamp, conhece os professores da banca da Unicamp, e é incrível, ela sabe o que vai cair, ela sempre acerta. E agora ela tá fazendo na USP também, né? Acho que ela tá fazendo História agora na USP, e também, tipo, parece que ela disse ano passado exatamente aquilo que ia cair, porque ela conhecia os professores que fazia, e isso faz muita diferença. Eu acho que os professores do Estratégia em geral têm esse domínio, e é a melhor coisa que a gente pode ter, assim, é o melhor suporte que a gente pode ter. Eu recomendo o Estratégia de olhos fechados, sempre falo dele, assim, justamente porque me ajudou muito, e eu acho que ele ajuda nessa questão que eu falei sobre o autoconhecimento e sobre você bolar uma estratégia que faça sentido para você.
Eu acho que o Estratégia ele permite fazer isso, porque as aulas estão ali disponíveis para você usar elas da maneira que você quer. O banco de questões também está ali disponível, não para você fazer uma lista pronta, mas para você fazer uma lista que faça sentido para você, que esteja de acordo com as bancas que você vai prestar as provas. E exatamente o que eu falei também sobre os professores terem um domínio muito grande das provas, das bancas. Isso traz uma confiança muito grande, assim, isso te ajuda a estar preparado para, na hora de chegar na prova, saber exatamente o que vai aparecer. Sempre tem uma novidade, mas quando você se prepara ali com professores que de fato conhecem a banca e te mostram qual é o raciocínio que você tem que ter, você fica muito mais tranquilo para fazer a prova e é isso que importa no final das contas, né? Muita gente sabe o conteúdo, porque, enfim, por exemplo, medicina geralmente tem 30 mil pessoas prestando para medicina e dessas 30 mil, muitas delas sabem o conteúdo, mas saber fazer a prova, saber acertar a questão, aí é outros 500 e eu acho que estratégia ajuda muito. Então, eu com certeza incentivo as pessoas a usar a estratégia. Bom, quando eu recebi o convite, eu não tive dúvida, eu acho que eu demorei, sei lá, no máximo 5 minutos para responder aquilo. Eu li a mensagem e eu falei, mentira, me chamaram mesmo, porque eu tinha feito um formulário perguntando assim, você tem interesse em participar na época? Eu falei assim, claro, né? E aí, a hora que chegou o convite, eu falei, não, quero, eu não conferi nem minha agenda. Eu falei assim, não importa o que eu tenho, inclusive eu tenho prova na segunda-feira, mas eu falei assim, é isso, eu vou pra festa dos primeiros. Primeiro porque eu já tinha visto na internet, já tinha falado, eu falei, mentira que tem tudo isso, assim, né? Então, eu já tinha alguma expectativa, mas também por ter vindo em março e ter visto tudo que o Estratégia tinha preparado pra gente, eu lembro que eu fiquei, assim, chocada. E aí, eu falei assim, o Estratégia não vai fazer nada menos do que aquilo, pelo contrário, eu tenho certeza que vai fazer muito mais. E é um sentimento de alegria, gratidão, principalmente, igual você falou, de encontrar quem eu já tinha encontrado em março, né? É uma alegria muito grande, porque a gente antes... Eu lembro que a gente ficou no quarto do hotel, batendo papo, falando quais eram as nossas expectativas para a faculdade, assim, e tudo mais. E agora poder encontrar eles e, de fato, saber como é que foi. E a gente compartilha. A gente tava falando sobre colar na prova, sobre matar aula, sobre, sabe? E, tipo assim, é uma outra realidade. Porque antes a gente era, tipo assim, que depressivo fazer vestibular, né? Ainda bem que a gente passou. E agora, tipo assim, que depressivo fazer faculdade. Tipo assim, que vida difícil, que cansaço. A Ale perguntou assim, gente, resuma a faculdade, o primeiro ano de faculdade em uma palavra. Todo mundo, cansaço. E depois, alegria. Então, assim, encontrar com eles é muito bom e ter a equipe da Estratégia de novo, poder encontrar tudo isso de novo, é muito gratificante.